Fala galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Começando mais uma videoaula de matemática. O conteúdo de hoje é sólidos geométricos e suas planificações. A aula de hoje é com o professor Inácio, mas antes de iniciar a nossa aula, nós vamos fazer uma breve revisão dos conteúdos sobre figuras planas. Então nós temos aqui 6 figuras planas estudadas na aula anterior. Dessas 6, nós vamos ver aqui esta primeira figura, 4 lados iguais, ela é chamada de quadrado. Aqui nós temos outra figura também, 4 lados, só que não esses lados não são iguais. Nós temos 2 lados paralelos entre si, esse e esse. Diferente do quadrado, aqui nós temos o retângulo. Aqui nós temos um triângulo. Três lados, figura que tem 3 lados, o triângulo. Aqui, por sua vez, nós temos uma figura com 5 lados. Essa figura chama-se pentágono. Desse outro lado, nós temos uma figura com 6 lados, chamado de hexágono. Então, até aqui, nós vimos 5 figuras, todas elas formadas por linhas retas, chamadas de polígonos, né? Como a gente viu nas aulas anteriores. Então, aqui nós temos 5 figuras, 5 polígonos, quadrado, retângulo, triângulo, pentágono e o hexágono. E por último, aqui nós temos a única figura que não é polígono, é o círculo. Não é polígono porque é formado por linhas curvas. Então, por esse motivo, não é um polígono, mas é uma figura plana sim. Então, revisão, deu para revisar algumas figuras das aulas anteriores. Nós vamos iniciar então o nosso conteúdo de hoje, que é sólidos geométricos. Aqui nós temos 4 sólidos geométricos e nós podemos perceber que os sólidos geométricos são algo relacionado ao nosso dia a dia. Aqui nós temos uma caixa de sapato, deste outro lado nós temos um dado, aqui nós temos uma latinha de alumínio, latinha de refrigerante, e aqui nós temos uma pirâmide, as pirâmides do Egito. Começando aqui pela caixa de sapato, eu vou fazer o formato dela aqui na forma de um sólido geométrico, que é esse. Então aqui nós temos o sólido geométrico, que tem o mesmo formato da caixa de sapato. Desse outro lado nós temos o dado, e o formato do sólido que tem semelhança com o dado é esse aqui. Por sua vez, a latinha de refrigerante tem esse formato no sólido geométrico, e aqui nós temos a pirâmide, que também tem esse formato no sólido geométrico. Esse formato da caixa de sapato, deste sólido, ele vai receber um nome em especial, se chama paralelepípedo. Então aqui nós temos um paralelepípedo. O dado, né, na forma de sólido geométrico, ele vai receber o nome de cubo. A latinha de alumínio de refrigerante, na sua forma de sólido geométrico, vai receber o nome de cilindro. E a pirâmide do Egito, na sua forma de sólido geométrico, continua sendo chamada de pirâmide. Definição de sólido geométrico. O que é um sólido geométrico? Os sólidos geométricos são figuras tridimensionais, definidas no espaço. Tri significa 3. Então, 3, nós temos um sólido geométrico com 3 formas definidas. É o comprimento, a largura e a altura. Há pouco nós vimos algumas figuras geométricas, né? E a gente lembra que as figuras geométricas eram formadas por 2 dimensões, somente comprimento e largura. Nos sólidos geométricos são formados por 3. Então, por isso, 3
três dimensões, é o chamado 3D: comprimento, largura e altura. Então nós temos como exemplo o dado, que é chamado no sólido de cubo, temos o paralelepípedo e aqui uma pirâmide. Os sólidos geométricos eles são divididos em dois tipos: os que são poliedros e os que não são poliedros. Então, poliedros e não poliedros. Definição de poliedros: os poliedros são sólidos geométricos formados por polígonos, ou seja, são formados apenas por linhas retas, não admitem partes arredondadas. Então, os poliedros são formados apenas por polígonos. Se a gente lembrar, né, polígonos são formados apenas por linhas retas, ou seja, não admitem partes arredondadas. Um exemplo aqui, ó, o dado, né, que é o cubo. Então, o cubo é um poliedro, porque ele é formado apenas por linhas retas. E se você prestar mais atenção, você vai perceber que o cubo ele é formado por qual figura plana? Respondeu certo quem disse que é formado apenas por quadrados, ó, quadrados. Então nós temos aqui um poliedro. E o que são os não poliedros? Os não poliedros são sólidos geométricos formados por curvas, ou seja, são formados por partes arredondadas. Então, a figura geométrica que tiver uma curva ou tiver partes arredondadas é chamado de não poliedro. Então pode ser chamado não poliedro ou também pode ser chamado de corpo redondo ou corpos redondos. Os poliedros, por sua vez, são classificados em dois tipos: os prismas e as pirâmides. Nós vamos ver a definição de cada um agora. Primeiro, nós vamos ver a definição do prisma. O que é um prisma? Prisma tem como característica duas bases, ou seja, na figura que tiver duas bases, uma em cima e a outra embaixo, então nós temos um prisma. Vamos colocar aqui os exemplos de prismas. Nós temos os prismas triangulares. Por que triangular? Porque a sua base é um triângulo. Então, se você observar aqui, ó, base de baixo, triângulo, e aqui base de cima, também um triângulo. Então, quando a figura tiver duas bases, embaixo e em cima, ela é chamada de prisma. E se a base for um triângulo, então esse prisma recebe o nome de prisma triangular. Aqui ao lado nós temos um prisma quadrangular. Já dá para perceber o porquê ele ser chamado quadrangular. Porque ele tem, ó, na base, tanto na base de cima como também na base de baixo, ele é formado por um quadrado. Então, tem duas bases, cima e embaixo, é formado por uma base quadrada, então esse prisma é chamado de prisma quadrangular. Aqui ao lado também nós temos o prisma pentagonal. Lembra do pentágono que nós vimos há pouco? Então nós temos aqui, ó, uma base de 5 lados. Se tem 5 lados é chamado de pentágono. Então nós temos duas bases, uma em cima e a outra embaixo, é um prisma. Se a base é um pentágono, então esse prisma é chamado de prisma pentagonal. E por último, nós temos aqui o prisma hexagonal. Observe que agora, ó, a base tem 6 lados. Lembra lá do hexágono? Então, aqui nós temos uma figura que é um prisma por ter duas bases, uma em cima e a outra embaixo, e essa figura tem uma base hexagonal. Então, ó, uma base que é um hexágono, ou seja, tem 6 lados. Por ser uma figura que tem duas bases, é um prisma. E por ter na base 6 lados, é um prisma hexagonal. Então aqui nós temos a definição de prisma e
os tipos prisma triangular, quadrangular, pentagonal e hexagonal. Ainda dentro dos poliedros, nós temos as pirâmides. Então, conceito ou característica de pirâmide. O que é uma pirâmide? As pirâmides apresentam apenas uma base, diferente do prisma que apresentava duas bases. Aqui ele só apresenta uma. Então, a pirâmide apresenta apenas uma base, que é a base de baixo. Nós vamos observar que na parte de cima da pirâmide, as linhas vão se encontrar em um único ponto. Observe. Temos aqui os tipos de pirâmide. Primeira, pirâmide triangular. Por que triangular? Porque a sua base é um triângulo. Então, ó, base triangular, porque a sua base é um triângulo. Observe que as linhas que formam a figura, ó, da base, estão saindo da base para o topo da pirâmide. E essas linhas vão se encontrar aqui em um único ponto, aqui em cima. Ó. Então, diferente do prisma, que tinha duas bases, a pirâmide só tem uma base. E a parte de cima da pirâmide é um ponto. Então, essa é a característica de uma pirâmide. Só tem uma base e as linhas vão lá em cima formar apenas um ponto, se encontrar em apenas um ponto. Então, aqui nós temos uma pirâmide triangular, porque a sua base é um triângulo. Aqui ao lado nós temos uma pirâmide quadrangular. Já dá para perceber por que de ser quadrangular, porque a sua base é um quadrado. E observe, ó, as linhas que formam a base, as linhas que saem da base, elas vão se encontrar lá em cima, em um único ponto, bem aqui, ó. Então aqui nós temos o topo da pirâmide. Então, pirâmide só tem uma base, lá em cima tem o quê? Um ponto. Então, essa pirâmide é quadrangular porque a sua base é um quadrado. Mas aqui ao lado nós temos uma pirâmide pentagonal. Pentagonal porque a sua base é um pentágono, ou seja, uma figura que tem 5 lados. Então, base é um pentágono, é uma pirâmide porque só tem uma base, e as linhas que saem da base se encontram lá em cima em um único ponto, ó, bem aqui em cima. Então, nós temos uma pirâmide. E pentagonal porque a sua base é um pentágono. E por último, a pirâmide hexagonal. Como o próprio nome já diz, a base é um hexágono, ou seja, uma figura que tem 6 lados. E as linhas que formam a base, ó, se encontram lá em cima no topo. Então, nós temos uma pirâmide porque só tem uma base e um ponto lá em cima. E hexagonal porque a base é formada por uma figura de 6 lados, ou seja, um hexágono. Agora nós temos os corpos redondos, ou também conhecido como os não poliedros. Então, não poliedros ou corpos redondos são as figuras, ó, formadas ou que tem alguma parte nela arredondada. Em algum momento da figura há um círculo, há uma parte arredondada. Exemplo disso é essa primeira pirâmide, chamada de, quer dizer, essa primeira figura que é chamada de cilindro. Aqui nós temos um cilindro, e esse cilindro, você observa, tem uma parte arredondada na base, embaixo, e tem outra parte arredondada aqui em cima. Então nós temos aqui, ó, um exemplo lá do início, né, que é aquela latinha de refrigerante. Aqui nós temos um cilindro, partes arredondadas embaixo e em cima, e aqui ao meio também. Aqui ao lado nós temos um cone. Observe que também temos uma parte arredondada, ó. Então, por ter partes arredondadas, são chamados de não poliedros, ou também conhecidos como corpos redondos. E por último, aqui nós temos a esfera. A esfera, ela é totalmente arredondada. Então recebe esse nome de esfera. É mais um exemplo de corpos redondos, ou chamados também de não poliedros. As figuras, os sólidos geométricos, eles também, nós vamos estudar também os vértices, as arestas e as faces. O que são cada um deles? Os vértices são os pontos
onde as linhas se encontram ou as linhas se tocam. Então, se você olhar aqui para o lado, a gente vai ver um exemplo. Os vértices, ó, pontinho, onde as linhas se tocam. As linhas estão se encontrando aqui neste ponto. Então, onde as linhas se tocam, formam um ponto, e esse ponto é chamado de vértice. Isso vai acontecer no nosso exemplo aqui, que é um cubo. Isso vai acontecer sempre nos poliedros. Nunca isso vai acontecer nos corpos redondos, né? Porque eles não são formados por linhas retas, são formados por curvas. Então, os vértices são os pontos onde as linhas se encontram. As arestas, o que são as arestas? As arestas são as linhas que formam esse sólido. Então, as linhas que formam a figura, que formam o desenho desse cubo, é chamado de aresta. Então, a gente não vai chamar de linha no sólido, vai chamar de arestas. Mas é a mesma coisa. As linhas são as arestas são as linhas que formam esta figura, esse cubo. E por último, as faces. O que são as faces? Faces são os lados desses sólidos. As faces são formadas por polígonos. Se você observar aqui, nós temos essa face do cubo. E se você observar bem, o cubo é formado todo por quadrados. Então nós temos que as faces deste cubo são partes quadradas, são polígonos conhecidos como quadrados. Então nós temos que as faces são os lados, né? Recapitulando aqui, os vértices são os pontos, as arestas são as linhas e as faces são os lados que formam a figura. Nós vamos ver um outro exemplo, um exemplo agora bem melhor de se entender. Vamos começar aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo para vocês. Esses pontos vermelhos, né, são a base do quadrado. Você observa que isso é a base do quadrado, né? Desse quadrado de baixo que forma todo o cubo. Então aqui nós temos o cubo e nós em cada encontro, ó, de retas, nós temos um encontro das retas formando o vértice. Então aqui embaixo, na base desse cubo, nós temos quantos vértices? 4 vértices. Na base de cima, se você observar, nós temos mais 4 vértices. Então, ó, se eu quero encontrar o vértice, é só eu saber onde as linhas estão se encontrando e depois contar 1, 2, 3, 4, mais 4 na parte de cima. Então tem um total de 8 vértices. Então vou nomear aqui, ó, o V vértice. Então vértice igual a 8. Ok? Vou tirar aqui os pontos vermelhos. E agora vamos ver, ó, na parte de baixo da base nós temos quantas linhas que formam aqui a parte de baixo da base do cubo. Então nós temos 4 linhas. Então isso daqui é chamado de arestas. Então tenho 4 arestas que formam a base do cubo. 1, 2, 3, 4. Se essa base é quadrada, né? Então eu vou ter também 4 arestas na parte de cima. Ora, se são 4 embaixo, são 4 também em cima. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Lá embaixo tinha 4, aqui tem mais 4, tem um total de 8. Só que eu não tenho só a base de baixo e a base de cima, não, né? Eu tenho essas linhas aqui, ó, essas arestas que ligam uma base à outra. Então eu tenho ao redor do cubo mais 4 arestas. Então, ó, 4 na parte de baixo, 4 na parte de cima e 4 ao redor. Então eu tenho um total de 12 arestas. Então eu vou chamar aqui, ó, aresta de A, né? Abreviando A aresta, A igual a 12. Então, se você contar, é só você contar quantas linhas tem. Então, ó, contando quantas linhas tem na figura, no sólido, que é o cubo, eu posso contar 12 arestas, 12 linhas que vão formar essa figura. Tirando aqui essa nomeação, agora eu vou trabalhar
Quer dizer, agora nós vamos pensar que nós estamos aqui dentro, né? Coloquei aqui a figura de um bonequinho aqui, simulando aqui alguém dentro deste cubo. Pense que é você que esteja aqui dentro desse cubo. Agora imagine você dentro desse cubo como se esse cubo fosse um quarto. Então você está dentro de um quarto, na verdade, certo? Aí você tem, ó, dentro desse quarto, você olha ao redor, o que é que você vê? Vê uma parede à frente, uma parede atrás de você, vê outra parede do lado direito e outra parede do lado esquerdo. Você vê o teto em cima e você vê o chão embaixo. Então, se for paredes, né, você vai contar aqui quantas paredes? Total de 6 paredes. Então, o que você contou, que eu nomeei aqui de paredes, na verdade são as faces do cubo. Se você prestar atenção, ó, esse cubo tem 6 faces. Então são 6 lados. 6 lados que formam o cubo. Lembra do dado? É a mesma coisa. Então aqui eu tenho, ó, as faces, chamada aqui de F, é igual a 6. Então, total de lados, total de faces é igual a 6, aqui no exemplo do cubo. Então, recapitulando, no cubo eu tenho 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Segundo conteúdo de hoje são as planificações. O que é uma planificação? A planificação de um sólido geométrico é a apresentação de todas as formas que constituem sua superfície em um plano, ou seja, em 2 dimensões, somente largura e comprimento. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Aqui eu tenho aquela caixa de sapato lá do início, né, do primeiro exemplo. Então aqui eu tenho uma caixa de sapato, né, feita de papelão. O que é uma planificação, então? A planificação é como se você pegasse uma tesoura e cortasse bem aqui, ó, nesta emenda da caixa de papelão, você cortasse esta parte com a tesoura e você abrisse essa caixa de papelão e colocasse essa caixa de papelão em cima de uma mesa. Então, na hora que você abrir a caixa de papelão, ela não vai ter mais esse formato. Então, aqui você vê esse formato como? Com largura, com comprimento e com altura. Então, você tem essa caixa de papelão em 3 dimensões, em 3D, em largura, o comprimento e a altura. No momento que você cortar aqui, ó, bem aqui com a tesoura e abrir essa caixa por inteiro, ela vai ficar assim. Então, ela não vai ter mais altura. O que é que ela vai ter? Apenas 2 dimensões, largura e comprimento. Então, quando isso acontecer, então isso quer dizer que você fez a planificação dessa caixa, ou seja, você colocou essa caixa sobre uma superfície plana, apenas com 2 dimensões, a largura e o comprimento. Outro exemplo de planificação. Agora eu vou trabalhar com a planificação do cubo. O cubo, essa figura já bem conhecida, já estudada hoje, né? Vou pegar esse exemplo e vou cortar, como se fosse cortar aqui, ó, o cubo. Ele vai ficar assim, ó. Ao cortar uma das partes e abrir esse cubo, perceba como é que ele está sendo aberto, ó, né? Aberto. Como é que ele vai ficar? Observe. Essa primeira parte é essa aqui. Os lados, ó, os lados. Aqui seria a base, aqui está aqui sobre o plano, bem aqui, e as 2 partes finais. Então, aqui é só um dos exemplos da planificação de um cubo.
a planificação de um cubo pode aparecer de outra forma. Então aqui é um exemplo de uma planificação de um cubo. Só um dos exemplos de uma planificação de um cubo, ok? Agora nós vamos exercitar o que aprendemos hoje. Bons estudos!